Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera. Juventus 2, Udinese 0 em Turim. Por enquanto a Juventus ali encosta, fica com a Atalanta, mas é uma ilusão de ótica, porque a Atalanta tem 2 jogos a menos, então esse quarto lugar ele é meio que mentiroso, mas eu acho que a gente não vai brigar só com a Atalanta. Dá para brigar pelo quarto lugar contra o time do De Laurentiis, contra o Napoli. Eu acredito nisso, visto que não sei se o Napoli vai ter tanta perna assim, se vai ter tanta massa para fazer o macarrão no segundo turno. Eu vejo uma Juventus que não teve dificuldades nenhuma hoje para vencer o Udinese, lembrou os bons tempos, né? Para quem começou a temporada tropeçando com o Empoli em casa, por exemplo, jogar hoje contra o Udinese foi relembrar aquela doce rotina da primeira passagem do Allegri, quando era obrigação, sem passar sustos. Juventus que abriu o placar com o gol do Dybala, que não comemorou, já vou falar disso, e depois o McKennie, que para mim foi um dos melhores da partida. O McKennie merece muito elogio, ele que tá com aquele cabelo do rock, né? Não do Rock Balboa, mas do rock. Então, e fez. A verdade é que desde que ele pôs aquela mecha, tem jogado bem e a gente elogia, porque eu sou tifoso e é lógico que quando eu tiver que criticar, como eu critiquei as festinhas que o McKennie estava fazendo no meio da pandemia e o problema não era só as festas, além da irresponsabilidade de não estar isolado no momento, estava atrapalhando o rendimento do alemão, do americano dentro de campo. O McKennie vem jogando bem, repito, e também uma menção ao De Sciglio, sem brincadeira agora. O De Sciglio tem jogado bem e, portanto, merece sim um voto de confiança nessa retomada da Juventus, né? Como eu disse, a Atalanta tem 2 jogos a menos, mas também não quer dizer que eles vão fazer 6 pontos. Futebol é muito traiçoeiro e, como eu disse, vamos brigar também com o Napoli. O importante é nós fazermos a nossa parte e irmos somando 3 pontos na medida do possível. Uma pena, um pecado o Chiesa não jogar mais a temporada, porque o Chiesa, na minha opinião, era o homem justo, era a pessoa certa para fazer esse time voltar a brigar de fato com mais respeito. Por quê? Porque quando a fase é ruim, acaba contaminando quem está bem. No caso o Chiesa, que era o contraponto. O Chiesa foi eleito o Pallone, do melhor jogador, né, do calcio italiano, né, o jogador italiano, o melhor italiano na atualidade. E agora, com a fase melhorando, ele seria o condutor dessa equipe, na minha opinião. Pena ele estar fora, mas mesmo assim a gente tem ainda muito campeonato. O importante é a Juventus não só vencer, mas não passar sustos. Acho que o jogo com o Milan, projetando aqui essa partida que vai ser no San Siro, tem tudo para ser uma grande partida. O Milan é um time que joga e deixa jogar, então a Juventus vai ter mais alternativas para enfrentar o time de Paulo Maldini. Dito isso, McKennie, De Sciglio e, na minha opinião, como é que fala? Me escapou o nome agora. Bom, enfim, foram os melhores em campo. E sobre a situação do Dybala, que tem aí uma polêmica, não vou entrar nesse mérito porque tem muita informação desencontrada, né, que ele vai para a Inter, não sei o que. Por enquanto isso são só especulações de verão, né, sem trocadilho, porque estamos no verão. Mas eu estou com a Arrivabene. Nenhum jogador é maior que a Juventus e nenhum jogador pode pretender se dar o preço e não corresponder em campo, né? Isso vale para o seu Dybala, por isso que eu não vou exultar aqui. Você não comemorou o gol e eu não vou comemorar fazendo as balas, né? Quem conhece o canal há mais tempo sabe quando o Dybala marca, eu encho aqui o meu pacote de balas e vibro muito, porque eu acho que ele tem sim condições de jogar, de vestir a camisa da Juventus, assim como o De Ligt tem condições. Só que é o seguinte, não basta ter condições, tem que querer vestir essa camisa quando você entra em campo. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu não vou fazer assim uma análise do jogo, como eu disse, foi um jogo tranquilo. A Juventus teve todas as ações, não sofreu tanto susto. Teve um susto lá no primeiro tempo, mas nada assim que fosse para a gente se descabelar.
e é um time que conduziu bem os 3 pontos. E eu queria fazer um adendo ao seguinte, né, sobre essa questão do Dybala, que tá aí com a camisa 10, ele que era 21, né, o Pirlo vestiu a 21, o Zidane vestiu a 21, e a 10, Platini, Del Piero, enfim, o próprio Roberto Baggio, embora tenha sido um jogador que atuou também em outros grandes clubes, o Baggio, mas são camisas lendárias. E o Dybala não é um jogador lendário, talvez nunca seja, né? Se ele vai para a Inter eu não sei, eu não tenho essa informação. Se eu tiver eu falo, mas eu não tenho essa informação. Eu acredito pouco nisso. Para mim ele vai renovar. Mas o Arrivabene foi pontual quando ele falou que os jogadores, de um modo geral, tem que ficar mais preso, mais atacado. Atacado significa ter um sentimento a mais pela camisa, não amor. Não, você é profissional, você ganha o seu dinheiro, mas dê algo mais também, já que você gosta tanto da torcida, Dybala. Muito feio não comemorar o gol, muito feio. E aí, eu vou abrir uma curiosidade aqui, talvez vocês juventinos não saibam, e o Finestra é um canal também de história. Em 2003, a Juventus perdeu a final da Champions para o Milan nos pênaltis. A gente lembra que o Dida se adiantou em algumas cobranças, o Buffon também se adiantou, é normal, mas o Dida estava na marca do pênalti. Mas enfim, Juventus também sem o Nedved ali, talvez se fossem 2 finais, enfim, sim. O Milan ganhou, a Juventus perdeu, e por ter sido nos pênaltis, e o Buffon conseguiu até fazer 2 defesas, ficou muito perto de ser campeão e não foi. E até hoje sangra essa derrota. Para mim, particularmente, dói mais essa derrota da Champions contra o Milan do que contra o Barcelona e o Real Madrid, as 2 últimas. E o que acontece? O Buffon começou a chorar no gramado, viu, Dybala? Começou a chorar porque viu escapar entre as mãos o título que ele não tem. Claro que ele era ainda novo, né? Não podia prever se ele ia ganhar ou não, mas naquele momento ele chorou porque viu o título escapar. E um certo Alessandro Del Piero chegou nele, fez aquela imagem clássica quando um jogador perde uma final, né? Abraça, põe a mão na cabeça, e deve ter dito alguma coisa para o Buffon naquele momento. Pois bem, essa cena tá aí, é só procurar no YouTube. O que o Dybala não sabe, talvez você não saiba, torcedor, é que o Del Piero chegou pro Buffon e falou o seguinte: levanta, não fica chorando, não chore, você é homem, né? Eu sei que dói, mas você é um homem, não chore. Del Piero falou pro Buffon naquele momento. Só que tem um detalhe: ao chegar no vestiário, longe do público, o Del Piero chorava mais que uma criança. O próprio Del Piero chorava mais que uma criança. E isso é um relato do Gianluigi Buffon, não estou inventando. E o Buffon fala que ele nunca viu, em toda a sua carreira, um jogador ou um torcedor, e no caso do Del Piero, jogador-torcedor, amar tanto a Juventus. Lógico que a gente não pode comparar Del Piero com Dybala, isso é uma heresia. Aliás, nem com outros jogadores dá para comparar, que jogaram na Juve. Mas existe uma diferença entre as palavras e as ações, assim como na vida, né? A gente tem que prestar atenção nas ações das pessoas e não nas palavras. Então dizer que gosta da torcida, que gosta da Juventus, e não comemorar um gol, não é assim que se protesta, e não é assim que você vai conseguir a sua reivindicação para a renovação do contrato. Não é desse jeito, Paulo Dybala. Isso é um comportamento infantil. É igual aquela criança que quer o pirulito e a mãe fala: eu vou te comprar, mas só depois do almoço. E a criança: não, mas eu quero o pirulito agora, né? Tem que ser agora, tem que ser do jeito que eu quero. E aí quando a mãe compra o pirulito depois do almoço, a criança fica de bico, tipo assim, louca para pegar o pirulito, mas faz aquele cozinho doce, sabe? Não quero. Muito feio o que o Dybala fez. E eu ratifico aqui, faço minhas as palavras do Arrivabene. Quer ficar na Juventus, seja bem-vindo. Você tem bola para jogar na Juventus, talvez não tenha bola para ser o camisa 10, mas se for o camisa 10, a gente entende também que hoje no futebol mundial não tem
um 10 de peso, tem que primeiro respeitar essa camisa. Não precisa amar a camisa da Juventus, não. Isso aí nem que você nascer 10 vezes. Mas respeitar a torcida da Juventus, porque aquelas poucas pessoas que tiveram o privilégio de ir, né? Eu falo privilégio porque são as medidas de restrição nesse momento, não pode encher o estádio. Aquelas poucas pessoas que estavam lá, foram lá para ver uma vitória da Juventus e ver um momento glorioso da Juventus. E a pior coisa que existe para um torcedor é o time fazer o gol e o seu jogador não vibrar junto com a torcida e não exultar. E não adianta fazer biquinho olhando para o Nedved não, porque o Nedved pode ter todos os defeitos como diretor, mas ele é como vice-presidente, mas ele é o vice-presidente do clube que te paga o salário. Então, não está satisfeito? Converse entre quatro paredes com a dirigência, mas diante da torcida, respeite a torcida. Paulo Dybala. É isso, ragazzi, estou muito contente com a vitória. Eu sei que a Udinese não é parâmetro, é um time fraco, mas nessa temporada, com times fracos, a gente capengou. Então eu estou muito contente pelo resultado da partida. Mais uma vez, obrigado McDonald's. Logo, logo, se continuar jogando assim, vai ter a musiquinha do McDonald's no canal, porque ele está merecendo, e uma reverência também ao De Chile. Hoje o time, na minha opinião, jogou pro gasto. Vamos deixar para fazer o espetáculo no San Siro. Ci vediamo ragazzi, sempre Forza Juve, fino alla fine. Dybala, crianção.